A Bíblia ela nunca deu uma forma ou nunca apresentou uma forma mais correta do que a outra para adoração. Não existe uma liturgia que seja mais correta do que a outra, são apenas diferentes. A Bíblia, no que diz respeito à adoração, fez apenas uma recomendação. Importa que seja em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura verdadeiros adoradores. Eu quero desejar a você mais uma vez uma boa noite, que a graça de Jesus esteja queimando ou reinando em você, que a paixão pelo Espírito Santo esteja incendiando o seu coração. Nós somos a segunda igreja, uma comunidade de fé leve, profunda, funcional, cuja visão é alcançar pessoas através das nossas células, transformando-as em discípulas de Jesus. Este é o nosso objetivo, esta é a nossa missão enquanto comunidade de fé. Nós encerramos hoje pela manhã a nossa primeira conferência do ano, a Conferência Alcance. Você que não pôde participar de todos os momentos, elas estão, ou as ministrações estão disponíveis para você no nosso canal do YouTube. Você, por favor, você acesse, ouça, anote, reflita a respeito, compartilhe com outros membros da nossa comunidade, porque Deus inaugurou um novo tempo sobre nós. Deus inaugurou um novo ciclo de multiplicação no que diz respeito às nossas células, e eu quero agradecer muito a Deus pela forma como o Espírito Santo conduziu a Conferência Alcance. Quero fazer alguns comunicados rápidos. Primeiro, que meia-noite, não sei se ainda é hoje ou se já é amanhã, né? Meia-noite, 0 horas. Alguns dizem 24 horas hoje. Outros dizem 0 hora amanhã. Meia-noite estará disponível na plataforma digital a aula 1, ok? A aula 1 do nosso curso Descubra. Você que está inscrito, você já recebeu o seu e-mail, com também no e-mail o login e a senha. Irmão, por favor, preste atenção aqui, irmão. Eu preciso dar uma informação. Algumas pessoas fizeram o cadastro, preencheram um formulário e acharam que a inscrição estava garantida, mas não fizeram o investimento. Não fizeram investimento no que diz respeito ao pagamento do boleto. Logo, a inscrição não foi efetivada. E tem gente que está procurando o e-mail e o login e a senha para acessar. Você que não pegou o seu material é porque você não teve a sua inscrição efetivada por falta do investimento. Esse investimento, desde o início, nós explicamos, está relacionado ao material didático que você deveria receber. Um livro-texto, quem é você quando ninguém está olhando? Um livro didático que tem todas as aulas com os exercícios de fixação e mais alguns mimos, ok? Da nossa coordenação do CCM. Então, você que está inscrito, a aula ela estará disponível a partir de meia-noite. Sempre será assim. A aula que estará disponível a partir de meia-noite, ela ficará até domingo que vem. Domingo que vem, essa aula sairá e entrará a segunda aula, meia-noite. E nós caminharemos assim até a última aula. Então eu peço que você preste muita atenção. Eu peço que você, de alguma forma, comunique isso com outras pessoas, ajudando, ok? Nesse processo de adaptação num novo estilo da nossa escola bíblica. Também quero dizer que às 6h15 da manhã estamos envolvidos no Bom Dia Espírito Santo. Eu espero você amanhã. A nossa irmã Cristiane, nossa líder da avenida desse ministério tão lindo chamado Arrava, essa avenida que tem lidado com os nossos irmãos surdos, ela está promovendo um workshop para o próximo sábado às 5 horas.
você precisa fazer a sua inscrição. Já está na sua tela a propaganda. Se você apontar agora o seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code que está sendo disponibilizado, você poderá fazer a sua inscrição. Se você não conseguir fazer a inscrição pelo QR Code, você pode acessar o Instagram do Ministério Arrava, e lá na bio tem então o link para que você possa fazer a sua inscrição. Pastores Daniel e Suelen já disponibilizaram no canal do YouTube do JC o culto infantil deste final de semana. Assim, está uma bênção. Nossa irmã Brenda está pregando uma palavra poderosa para os nossos filhos. Eu sugiro que você acesse, ok? E também coloque os seus filhos na celebração infantil. E a última informação que eu quero fazer, obrigado, irmão, estou meio engasgado. A última informação que eu quero fazer está relacionado aos líderes de célula. Você que é líder de célula, amanhã às 8 horas da noite, foi disponibilizado pelos nossos pastores de rede um link, e esse link dá a você a oportunidade de acessar a sala de reunião amanhã às 8 horas da noite, porque nós estaremos conversando sobre a nossa campanha global de evangelização. Esta semana será a semana de planejamento, todas as células devem estar envolvidas. Você que é líder de célula, você não tem autonomia para fazer outra coisa na sua célula esta semana, se não se apropriar da reunião para planejar a execução da campanha global de vacinação na sua célula. Então eu quero pedir a você que amanhã às 8 horas da noite esteja conosco, participando, ok? Participando deste momento de esclarecimento, ok? Nós vamos dirimir algumas dúvidas e também dar direcionamento como deve ser a nossa execução. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Eu quero ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, vou ler do versículo 1 ao versículo 10, um texto muito conhecido por você. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, e eu quero, a partir da leitura do texto, pensar com você sobre uma decisão, uma escolha. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava em Jericó um homem rico chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Zaqueu era um homem muito baixo. Então, Zaqueu correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, eu hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu apressadamente, recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Olha o versículo 7 o que diz: todos os que viram começaram a resmungar. Esse negócio de resmungar no reino, irmão, é mais antigo do que a gente. Começaram a resmungar dizendo: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse a Jesus: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação chegou, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos dê a revelação da Tua palavra no poder do Teu Espírito. Que haja iluminação na nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor tem como porção a nos entregar. E que no final deste compartilhamento os corações estejam rendidos
e vidas sejam resgatadas, para que o nome do Senhor receba toda a glória. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Uma decisão e uma escolha. Você conhece esse texto melhor do que eu. Você já leu esse texto do versículo 1 ao versículo 10. Você já fez a leitura oposta ou a leitura inversa do versículo 10 ao versículo 1. Você já virou esse texto de cabeça para você. Conhece tudo desse texto. Eu não tenho nenhuma pretensão em ensinar algo novo para você. Como dizia o grande pregador inglês chamado John Stott, a arte de todo pregador deve ser transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que os ouvintes passem a enxergar a mensagem que eles estão ouvindo. O texto fala sobre a entrada de Jesus em Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, um homem no meio da multidão vai adiante da multidão, sobe numa árvore para ver Jesus que por ali passaria. O nome desse homem é Zaqueu. Todas as crianças, elas aprendem sobre a história de Zaqueu, mas é interessante observar alguns pontos. Zaqueu era um homem que tinha alcançado o mais alto estágio da sua profissão. Zaqueu era um homem bem-sucedido profissionalmente falando, mas ao mesmo tempo, Zaqueu era um dos homens mais odiados daquele distrito. Ao mesmo tempo que Zaqueu estava no topo da pirâmide ocupacional, Zaqueu estava na base da pirâmide do ódio. Ao mesmo tempo que Zaqueu era um homem com uma profissão elevada, ou com uma função elevada, Zaqueu era um homem completamente odiado. O texto identifica Zaqueu como um homem rico, como um homem sendo chefe dos publicanos. E me permita falar novamente isso a você, eu já disse isso, eu já dei essa aula. Quando eu falei sobre uma escolha improvável, citando Mateus, eu disse que de todas as pessoas na Palestina, os cobradores de impostos eram os mais odiados. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os cobradores de impostos em toda a Palestina eram os mais odiados porque eles estavam a serviço do governo romano. E porque estavam a serviço do governo romano, os cobradores de impostos ou publicanos, eles eram vistos pelo seu próprio povo judeu como traidores. Irmão, é interessante como a Bíblia mostra que existia algo que precisava ser feito. A tradição, ela diz que naquele tempo muitos impostos eram cobrados. Havia imposto de todos os tipos. Havia o imposto de recenseamento. Sabe o que era o imposto de recenseamento? Todo homem entre 14 e 65 anos deveria pagar o imposto do recenseamento. Toda mulher dos 12 aos 65 anos tinha que pagar pelo simples privilégio de existir. Havia o imposto do recenseamento, mas havia também o imposto sobre a terra. E esse imposto sobre a terra dizia que 1/10 de todas as colheitas, 1/5 do vinho e do azeite deviam ser entregues. Este imposto, inclusive a tradição dizia que ele podia ser pago em espécie ou em dinheiro. Havia o imposto às rendas, e o imposto às rendas consistia em 1% dos ganhos de um homem simples. Irmão, como havia imposto naquela época? Nenhum imposto era cobrado por uma outra categoria, senão os publicanos. Nos impostos cobrados, havia muito lugar para extorsão. Diz a história que se pagava por todo tipo de tarefa. Havia imposto para a execução de todo tipo de trabalho. Irmão, pagava-se para utilizar caminhos principais,
pagava-se pelos portos, pagava-se pelos mercados, pagava-se por um carro, pagava-se por uma de suas rodas, pagava-se por uma das rodas que o animal puxava. Existia um imposto nas vendas de mercadorias, existia um imposto nas vendas de artigos, existiam impostos sobre direitos de importação, existiam impostos sobre direito de exportação. Um cobrador de impostos podia não apenas cobrar o imposto, mas podia inclusive deter um homem no caminho, podia obrigá-lo a desempacotar a sua mercadoria e podia cobrar o que quisesse. Você acha que está ruim para a gente? Se o homem que fosse abordado por um cobrador de imposto ou de imposto, se esse homem não pudesse pagar, às vezes o próprio cobrador de impostos oferecia a este homem um empréstimo em dinheiro com interesses exorbitantes. Que opressão! Você consegue compreender por que a Bíblia diz que Zaqueu era odiado? Irmão, os cobradores de impostos ou publicanos, eles eram classificados no mesmo nível dos ladrões e assassinos. É flagrante que um sistema tributário como o sistema romano da época, que um sistema tributário como o sistema herodiano da época, é flagrante que um sistema desse apresentava os maiores absurdos, os maiores abusos. Os publicanos não apenas visavam conseguir a renda, mas eles enriqueciam. Os publicanos, eles se metiam em casos infinitos de extorsão. Os publicanos, eles se envolviam em casos marcados por falcatrua, injustiça na arrecadação dos tributos. Para um bom judeu, exercer esse tipo de serviço era se tornar um traidor nacional. Porque onde já se viu um judeu oprimindo o seu compatriota judeu, não apenas obrigando a pagar impostos, mas colocando uma porcentagem além para se enriquecer indevidamente, e tudo isso em favor de um outro império, o Império Romano. Para um judeu, esse tipo de serviço era considerado uma traição nacional. Era inadmissível na mente de um judeu, um outro judeu recolher receitas estatais e entregar para a odiada Roma. Sabe, irmão, era inadmissível para um judeu perceber na mente que um compatriota iria não apenas recolher tributos, mas iria destinar os tributos a Roma que dominava o império e ao mesmo tempo oprimia a nação de Israel. É esse tipo de homem que está subindo na árvore para perceber Jesus passando. Quando a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos, a Bíblia está deixando claro para mim e para você que Zaqueu era um cobrador de impostos, um cobrador que se enriquecia amontoando uma fortuna às custas dos seus compatriotas judeus. Eu quero destacar duas atitudes de Jesus e uma atitude de Zaqueu e terminar para você ir dormir e eu voltar para minha casa. Quero destacar duas atitudes de Jesus e uma atitude de Zaqueu. E a partir destes destaques, eu quero fundamentar a minha tese, uma decisão, uma escolha. Primeira atitude de Jesus que eu destaco é essa. Num tempo em que as pessoas só querem estar ao lado dos mais badalados, Jesus sempre escolheu conviver com os mais odiados.
Eu vou repetir. No tempo em que as pessoas só querem permanecer ao lado dos mais famosos, dos mais badalados, Jesus escolheu conviver com o mais odiado. Percebam comigo o texto. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, quando Jesus atravessa a cidade, quando Zaqueu sobe na árvore, Jesus diz: Zaqueu, desça, porque eu quero ficar em sua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu desce, e ele desce apressadamente, ele desce rapidamente, recebe Jesus com alegria. Irmão, o versículo 7 é fantástico. O versículo 7 diz que todo o povo viu que Jesus estava indo em direção à casa de Zaqueu, e todo o povo começou a resmungar, começou a se queixar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Sabe por que o povo estava dizendo isso? Porque naquela rápida passagem por Jericó, Jesus não escolheu se hospedar na casa de um dos sacerdotes que ali residia. Naquela rápida passagem por Jericó, Jesus não escolheu se hospedar na casa de uma família extremamente corada, nota 10. Na sua rápida passagem por Jericó, Jesus escolheu se hospedar na casa de um publicano, o homem profundamente odiado. Eu volto a repetir o que eu falei num tom de pergunta para você. Você acha que não existiam sacerdotes em Jericó? Você acha que não existiam pessoas cujo caráter fosse um caráter ilibado em Jericó? Por que será que Jesus, em vez de se hospedar na casa dessas pessoas que poderiam na época ser consideradas pessoas nota 10, por que será que em vez disso Jesus vai para a casa de Zaqueu? Porque Jesus, com esta atitude, está nos ensinando que num tempo em que as pessoas só querem estar ao lado dos mais badalados, ele sempre escolheu conviver com o mais odiado. É por isso que ele mesmo diz que ele não vem para aqueles que acham que estão saudáveis, mas ele veio para aqueles que têm certeza que estão doentes. Sabe, irmão, eu quando olho para a passagem de Jesus em Jericó e a hospedagem de Jesus em Zaqueu, eu fico me imaginando, se fosse nos dias de hoje, possivelmente Jesus não frequentaria algumas igrejas que se reúnem em volta do nome dele. Na verdade, eu penso que se fosse hoje, Jesus não frequentaria nem mesmo algumas festas que nós patrocinamos. Porque Jesus não teria roupa adequada para participar das festas que nós patrocinamos. Jesus não teria a etiqueta exigida para participar das festas que nós ensinamos. Olhar para esse texto é perceber que Jesus vai para a casa dos menos favorecidos, ou Jesus vai para a casa do mais odiado como Zaqueu, para ensinar para mim e para você que a amizade dele está disponível para todo e qualquer tipo de pessoa. Na verdade, a amizade de Jesus, ela nos confronta, mas ela também nos transforma. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que num tempo em que as pessoas querem estar com os mais influentes, Jesus sempre procurou se relacionar com aqueles que apresentavam maior necessidade. Mas existe uma segunda atitude que eu destaco, e é exatamente essa. A visão construída sobre Jesus pode estar distante da sua verdadeira identidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando aqueles homens dizem assim, ele está indo se hospedar na casa de um pecador, é como se eles estivessem sugerindo que alguém corresse até Jesus e dissesse para Jesus: olha, você está indo para o lugar errado, você está indo para o endereço equivocado.
Olha, você está indo para a casa de um homem que você mesmo não sabe quem ele é. Se nós fôssemos falar para você do currículo que esse homem tem, você não diria que gostaria de ficar na casa dele. Irmão, é possível que a visão construída acerca de Jesus possa estar distante da sua verdadeira identidade. É óbvio que Jesus não coaduna com o pecado, é óbvio que Jesus não compactua com o pecado, é óbvio que Jesus não valida o pecado, mas é óbvio também que Jesus se relaciona com um pecador arrependido. E aqui está a grande diferença. Irmão, Jesus, ele não autentica as ações pecaminosas que produzimos, mas as ações pecaminosas que produzimos não diminuem o amor de Jesus por nós. Isso é fantástico e é teológico, óbvio, porque tem pessoas que acham, e nós pais reproduzimos esse discurso de forma subliminar com os nossos filhos, porque nós falamos para eles assim: isso é típico de pai que não tem autoridade sobre os filhos, ainda crianças, e querem manter os filhos no limite, amedrontando-os com o divino. Porque dizem assim: se você fizer isso, já viu o pai que diz assim, não faça isso, aí a criança faz, não faça isso, a criança faz, não faça, a criança faz. Aí ele, para exercer a autoridade, diz assim: se você fizer isso, Deus vai zangar com você, Deus vai te castigar, Deus não vai te amar mais. Isso é ridículo, isso é horroroso. Porque o amor de Deus por nós não diminui por causa dos pecados que nós praticamos, irmão. O amor de Deus por nós é intocável, é imensurável. Se você disser para mim que o amor de Deus por você aumenta ou diminui a partir do que você produz, você está dizendo que Deus te ama a partir dos méritos que você tem. E isso não é evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é baseado em meritocracia, é baseado na graça. O que temos, o que recebemos, o que de alguma forma produzimos, não tem a ver conosco, tem a ver com a manifestação da graça dele sobre nós. Pode ser que a visão construída sobre Jesus esteja distante da sua verdadeira identidade. Você que é membro da segunda igreja, se eu perguntasse a você, por que você se tornou membro da segunda igreja? Qual seria a sua resposta? E aí não tem a ver com gosto. Eu estou dizendo o seguinte: por que você foi aceito como membro da segunda igreja? Aí você diria: não, porque eu passei pelo tribunal da Santa Inquisição. Não, porque eu me submeti ao processo de entrevista. Não, porque eu fui como é que fala a expressão? O meu pedido foi deferido pela Assembleia. Irmão, chega pertinho da tela. Você está muito distante. Chega pertinho, irmão. Você não se mexeu. Eu estou vendo você não se mexeu. Chega pertinho. Vou dizer baixinho no seu ouvido. O que nos faz, ou o que nos dá a possibilidade, o que nos outorga o privilégio de sermos a igreja de Jesus e participarmos da igreja de Jesus, não é o currículo de vida que temos, mas é porque, apesar do currículo de vida que temos, a graça de Jesus nos alcançou e nos transformou. Aleluia. Somos a igreja não porque temos um currículo de vida top das galáxias, não. Nós somos a igreja porque, apesar de ser quem somos, e apesar de fazer o que fazemos, a graça de Jesus nos alcançou. Mas eu não apenas considero a atitude de Jesus com Zaqueu, mas eu considero uma atitude de Zaqueu, e termino. E essa atitude é a seguinte: Zaqueu tomou decisões, preste atenção nisso. Zaqueu tomou decisões para demonstrar a toda a comunidade que ele tinha mudado. Eu vou repetir. Zaqueu tomou decisões
para demonstrar a toda a comunidade que ele tinha mudado. Zaqueu simplesmente poderia dizer para Jesus assim: olha, legal, vou hospedar você na minha casa. Bacana, vou me tornar um dos seus discípulos, vou te seguir. Zaqueu não faz isso. Irmão, preste atenção aqui. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, e o povo está lá de trás resmungando, porque na concepção do povo, Jesus errou ou estava equivocado em ir para a casa do homem mais odiado. O povo dizia, ele está indo para a casa de um pecador, está no texto bíblico. Ele está indo se hospedar na casa de um malfeitor, de um pecador, de um traidor da nação, de alguém que usurpa o direito do seu compatriota em favor de uma nação inimiga, opressora. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Zaqueu prontamente começa a dizer para Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos bens aos pobres. É como se Zaqueu estivesse dizendo para Jesus o seguinte: ó, quando o Senhor veio para cá, o Senhor ouviu o que o povo disse ao meu respeito, e o que o povo disse é verdade. Tudo que o povo falou é verdade mais um pouco. Eu sou não somente o que o povo falou, mas eu sou um pouquinho mais. Então, antes de que o Senhor comece a me perguntar, eu quero já assim declarar minha falência e começar a confessar o meu pecado e começar a falar tudo o que eu tenho feito e ao mesmo tempo dizer que eu quero mudança, e não apenas quero mudança, mas eu quero materializar a mudança através de atitude. Zaqueu tomou decisões, Zaqueu fez escolhas para demonstrar para todo mundo que ele havia mudado. E a pergunta é: por que Zaqueu disse que iria devolver 4 vezes mais? Você já se perguntou sobre isso? Por que ele não devolveu apenas o que ele roubou? Por que ele não colocou lá uns juros da poupança para, de alguma forma, indenizar aqueles que foram lesados por ele? Por que Zaqueu disse que ele devolveria 4 vezes mais? No caso de fraude, e você encontra isso no livro de Levítico, no caso de fraude, a Bíblia, ela dizia, ou ela diz no Velho Testamento, que naquela época, caso a restituição, presta atenção, caso a restituição acontecesse espontaneamente, a lei exigia que se devolvesse a quantia extorquida, acrescida de 1/5. 1/5, 20%. 20%, 1/5. Não é isso? Estou bem de matemática? Sim, se 1/4, 25%, 1/5, 20%. Obrigado. Esses músicos só sabem tocar um instrumento mesmo. Ninguém sabe fazer conta. A lei dizia que se alguém que extorquiu espontaneamente quisesse restituir, ele devolveria a quantidade extorquida acrescida de 1/5. Mas a lei também dizia, e isso está em Êxodo 22, que quando o bem fraudado não mais existia, a devolução, ela não era espontânea, estava prescrito restituir 4 vezes mais. Se fosse espontâneo, 1/5. Se não fosse espontâneo, 4 vezes mais. Quando o que foi extraviado ou roubado não existia. Se ainda o bem fraudado existisse, devolveria apenas o dobro. E interessante que quando Zaqueu ele diz que vai devolver, é de forma espontânea. E aí ele não poderia devolver 1/5 talvez, porque talvez o bem fraudado não existisse mais. Mas o máximo que ele deveria cumprir era a lei de devolver o dobro. Mas ele não devolve o dobro. Ele devolve 4 vezes mais. Zaqueu aplicou a devolução espontânea que ele faria, a regra que for estabelecida para a restituição forçada no caso mais grave. Zaqueu, ele não cumpriu a lei, ele cumpriu além da lei. Sabe, irmão, Zaqueu estava decidido a fazer mais do que a lei pedia.
Porque quem cumpre lei é fariseu. Eu vou repetir com todas as letras. Quem cumpre a lei é fariseu. Eu me lembro uma vez, e isso vai ser assim polêmico, mas assim mesmo, não tem problema, estou acostumado. Eu dava aula de teologia do Novo Testamento lá no Seminário Betel, e quando eu terminava a aula à noite, dava aula pela manhã, à noite, e uma das turmas à noite tinha um seminarista, e eu fui seminarista não tem dinheiro para nada, não é verdade? Só anda duro, e ele depende de tudo, ele depende de alguém para pagar o café, ele depende de alguém para dar carona, ele depende de tudo, irmão. E aí tinha um seminarista que morava lá na cidade turística que eu morava, chamada São João de Meriti, e ele disse assim, você me dá uma carona? Eu disse, claro, entra aí no jegue e vamos junto. Ele entrou no carro, pegamos, está muito rápido, né, Cris? Desculpa. Ok, pegamos a Avenida Brasil, e fomos, a aula termina 10 da noite e pegamos a Avenida Brasil. No meio da Avenida Brasil, ele começa com a palavra dele. Pastor, o senhor é professor de teologia do Novo? É verdade que dízimo é uma doutrina do Velho Testamento? Irmão, todo pastor sabe a motivação das perguntas que são feitas. Óbvio. Não tem pastor menino. E eu aqui dirigindo, já sabendo onde ele queria chegar, eu disse assim, é verdade, a lei foi colocada no Velho Testamento, é verdade. Ele disse assim, então não é coisa do Novo? Irmão, quando ele falou isso, eu aproveitei que eu estava na Avenida Brasil, que ele não ia poder descer mesmo, e aí eu mandei com vontade, disse para ele, irmão, realmente não é coisa do Novo, sabe por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus disse que ele completou a lei, ele elevou o nível, dizendo que discípulo dele nega a si mesmo, toma a cruz e o segue, dá tudo o que tem para ele. Talvez o irmão não esteja em condições de dar tudo que o irmão tem para ele, então pelo menos se torne discípulo de Moisés e cumpra a lei, como um bom fariseu. Como a gente precisa aprender com Zaqueu? Tem gente que fica fazendo continha, entendeu? É 10%, aí faz a continha. E aí devolve 10% e diz assim, já bati a minha meta, aí não ajuda mais ninguém. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você, quem cumpre lei é fariseu, discípulo de Jesus, sempre que houver necessidade e houver possibilidade, ele está disposto a ser usado por Deus como instrumento nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus seja realizada. Dá um glória aí, irmão. Entendeu, irmão? Zaqueu estava decidido a fazer mais do que a lei pedia. Zaqueu mostrou transformação através de produção, mas Zaqueu mostrou por suas obras que de fato tinha sido transformado. Tem uma história muito interessante, eu me lembrei no momento que eu preparava essa ministração, e essa história ela dizia que houve uma reunião em que várias mulheres estavam dando o seu testemunho. Vamos lá, galera, vamos terminar. Várias mulheres estavam dando seu testemunho. Presta atenção aqui, ó. No momento dessa reunião, uma das mulheres que lá estava, ela ficou em silêncio e ela se calou. Ela manteve um turvo silêncio durante toda aquela sessão de testemunhos. Então aquele que moderava o momento, ele olhou para ela e disse assim, você também não gostaria de dar o seu testemunho? E ela disse, não gostaria. Então aquele moderador lhe perguntou, por que você não quer dar o seu testemunho, como essas outras mulheres estão dando testemunho? Aquela mulher prontamente respondeu, eu não quero dar o meu testemunho como as outras, porque 4 mulheres destas que acabaram de dar o testemunho, elas me devem dinheiro, e é por isso que a minha família e eu estamos morrendo de fome e não podemos comprar comida. Sabe? O que essa história ensina? Simples. Um testemunho não tem valor, a não ser que seja respaldado pelas nossas atitudes. Vou repetir. Um testemunho não tem valor,
a não ser que seja respaldado por obras que garantam a sinceridade do coração. Irmão, preste atenção numa coisa: Jesus não pede uma mudança nas palavras, Jesus pede uma mudança nas atitudes. É por isso que a Bíblia diz que ele detesta voto feito por pessoas tolas, porque ele não requer mudança apenas nas palavras, ele quer mudança no caráter, ele quer mudança em atitude, ele quer transformação de vida. A história de Zaqueu termina com as grandes palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido, ou que estava perdido. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado da forma como interpretamos, ou na forma como interpretamos esta expressão perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. O que significa perdido no Novo Testamento, irmão? Perdido não significa maldito. No Novo Testamento, perdido não significa condenado. No Novo Testamento, perdido significa alguém que está no lugar equivocado. Ou seja, algo perdido é algo que saiu do seu lugar. Algo perdido é algo que está no lugar equivocado. Algo perdido, quando é encontrado, volta a ser colocado no lugar que lhe correspondia. O homem está perdido quando ele se afasta de Deus, mas o homem, ele é achado, ele é encontrado, ele é devolvido para o seu lugar de origem quando ele se conecta com Deus através da redenção de Cristo Jesus. A minha pergunta para você é: você não gostaria de transformar este dia no dia perfeito para uma escolha e uma decisão? Você não gostaria de, assim como Zaqueu, aproveitar esta oportunidade para começar a dizer para Jesus quem você é, apesar dele saber, mas dizer logo quem você é, e não apenas querer cumprir a lei, mas exceder o cumprimento da lei, mostrando com as suas atitudes que a transformação não aconteceu apenas em palavras, mas aconteceu em comportamento, foi materializado nas suas ações? O que você é? O que você é? Irmão, preste atenção. O que você é fala tão alto que eu não preciso mais ouvir o que você está dizendo. Vou repetir. O que você é fala tão alto que eu não preciso mais ouvir o que você está dizendo. Nesta hora, nós vamos cantar uma canção. E é uma hora de decisão, é a hora da escolha. Lembre-se sempre, a exemplo da experiência de Zaqueu, Deus não está interessado no currículo que você tem, porque no tempo em que as pessoas querem ficar entre as mais aplaudidas, ele encontra o seu endereço, ele encontra o meu endereço, ele se prontifica a permanecer ou habitar com aqueles que não têm currículo satisfatório para esta geração. Já dizia Philip Yancey, o grande escritor, jornalista norte-americano, que Deus te ama o bastante para aceitar você do jeito que você é. Mas Deus te ama demais para permitir que você continue sendo a mesma pessoa. Ele quer transformar você. E se você, a exemplo de Zaqueu, se entregar, não será apenas uma transformação abstrata, será uma transformação concreta. Não é mudar discurso, não é falar como discípulo, não é saber pregar como os pregadores eloquentes, é atitude, é ação, é transformação visível. Jesus não está pedindo uma mudança nas suas palavras. Jesus está pedindo uma mudança na sua vida. Qual é a decisão que você quer tomar hoje? Permanecer do jeito que você está
e continuar sendo quem você é, ou permitir que Jesus transforme a sua vida e a partir de hoje você se torne uma nova pessoa.